Boa tarde, hoje é dia 2 de junho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor do nono ano da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, da cidade de Guapiara. Sou professor de matemática. Estou aqui online e ao vivo com meus alunos através do aplicativo Centro de Mídias. E quem está ao vivo e online comigo hoje são os alunos José Antônio, Maria Eduarda, Alifer e Natália. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes, na aula ao vivo hoje. Porém, essa aula fica gravada no YouTube e assim que possível eles vão poder estar assistindo e colocando as atividades em dia. Seja quando retornar às aulas, eles podem estar assistindo lá no laboratório de informática, aqueles que não têm acesso à internet, e aqueles que têm acesso à internet têm até o fim do ano aí para poder repor as suas atividades. Então vamos lá. A situação, o currículo, o material é o currículo em ação, nono ano, volume 1. Situação aprendizagem 6. Essa é a nossa sexta aula. É a sexta parte desta aula da situação aprendizagem 6. Se você está assistindo pelo YouTube, e não é meu aluno da escola Padre Antônio Dragoni, deixa seu comentário aí no YouTube dizendo de que escola você é, de que cidade você é e qual é o seu nome, para que em futuras aulas aí a gente deixe registrado aqui um abraço para vocês. Seja bem-vindo, Caio. Caio chegou agora na aula, chegou no comecinho. Daqui a pouco eu coloco a presença para você, tá, Caio? Vamos dar início, então. Habilidade. A habilidade é a mesma, então é a EF09MA24, identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais, ou seja, teorema de Tales. Objetos de conhecimento, demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas e interceptadas por uma transversal. Página 153, que nós paramos a aula passada. Isso aqui está lá na apostila, fala sobre a situação aprendizagem 6. Não é na página 153, mas tem um lugar lá que fala assim. Por fim, na situação aprendizagem 6, você irá identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por uma transversal e ser apresentado ao teorema de Tales. Nós já fomos apresentados ao teorema de Tales. Além disso, a situação aprendizagem encerra com característica de semelhança de triângulos para que tais condições de semelhança sejam suficientes. É nessa parte que nós estamos. Então vamos lá? Página 153, atividade 6. 6.3. Construa um triângulo com um lado de 4 centímetros e o outro de 6 centímetros, formando um ângulo de 40 graus. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu vou criar um triângulo com um lado de 4 centímetros e o outro de 6 centímetros, com um ângulo de 40 graus. Como que eu vou fazer isso, professor? Eu vou usar o GeoEnso aqui, mas vocês podem usar o quê? Régua e transferidor. Então, vou apertar pause na gravação aqui e vou abrir o GeoEnso. Continuando aqui, então. Vamos lá no GeoEnso. Então, vamos lá. Vou anotar aqui quais são as medidas. 4 e 6 centímetros e ângulo de 40 graus. 4, 6 centímetros e ângulo de 40 graus. Então, primeira coisa,
pego uma régua, certo? E venho fazer, tanto faz se eu vou fazer o 4 centímetros ou o 6 centímetros. Eu, professor Ricardo, particularmente gosto de fazer o maior lado sempre na parte de baixo. Mas isso aqui é uma frescura que o professor Ricardo gosta de fazer, tá? Ah, professor, eu quero fazer 4 centímetros embaixo. Não tem importância, faz. Então eu vou fazer o de 6 centímetros. Achei 6 centímetros, tá? Agora eu vou ter que fazer um de 4 centímetros aqui, mas eu tenho que ter 40 graus de ângulo. Então eu venho aqui, pego o transferidor e venho achar onde que dá 40 graus. Coloquei no 0, achei o 40 graus, ó, 40 graus tá aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40. E faço um pinguinho aqui, certo? Então ali o 40 graus. Agora eu volto a pegar a régua, né? Volto a pegar a régua e venho fazer a inclinação para poder fazer o risco ali, porque o ângulo de 40 graus já está feito, mas agora eu tenho que fazer o centímetro certo, e antes disso eu tenho que estar inclinado certinho aqui. Na mão aí, quando vai fazer na folha sulfite, é mais fácil com a régua de verdade, né? No GeoEnzo aqui, usar régua assim é ruim. Aí, consegui. Aqui eu vou ter que fazer quantos centímetros mesmo? 4 centímetros. Ah, professor, mas deu 6 centímetros lá, mas eu não preciso ir até lá. Eu só vou até os 4 centímetros. 4 centímetros. Certo? Feitos os 4 centímetros, agora esse triângulo, né, está quase do jeito que eu quero. Por que ele está quase do jeito que eu quero? Ele tem 6 centímetros aqui, ele tem 4 centímetros aqui, e tem um ângulo de 40 graus aqui, certo? Mas ainda não é triângulo, porque eu não fechei o polígono. Então eu tenho que vir com a régua novamente e fechar o meu triângulo. Então vamos lá, vou fechar o meu triângulo. Nossa, será que eu consigo olhar quantos centímetros vai ter mais ou menos? Né? Deu aproximadamente aqui 3,9. Eu acho que é isso. 3,9 aproximadamente, né? Lembrando que quando você faz na régua aí, pode ser que saia mais exato aí, tá bom? Então vamos lá, deixa eu marcar aqui. Aproximadamente 3,9 centímetros, tá? Aproximadamente. Vamos voltar no enunciado lá para ver o que mais que ele pede. Depois construa outro triângulo com um lado de 8 centímetros e outro de 12 centímetros com ângulo de 40 graus. Então agora é 8, 12, 40. Então agora eu vou fazer um ângulo de... Eu vou fazer um lado de 8 centímetros, 12 centímetros e 40 graus. Primeiro passo, pegar a régua de novo. Vou colocar a régua, vou fazer o mesmo procedimento. Vou pôr o maior lado aqui embaixo. O maior lado vai ter 12 centímetros. Então eu vou puxar do 0 até o 12. Pronto. Agora eu venho pegar o transferidor, aquele que mede ângulo. Pode ser esse ou aquele outro. Eu acho mais fácil lidar com esse outro aqui, né? No GeoGebra. No GeoGebra não, no GeoEnzo. Agora na vida real é mais fácil aquele redondo, tá? E marco aqui, ó, 40 graus, tá? Marquei os 40 graus, vou pegar a régua de novo e venho fazer a inclinação que eu acho que dá certo aqui. Vamos ver a inclinação, tem que passar pelos pontos.
Ainda não. Eu acho que aqui vai passar. E agora são 8 centímetros. Então eu vou colocar 0 no 0 ali. E vou puxar uma linha de 8 centímetros. 8 centímetros. Pronto. Então aqui eu tenho o que? A orientação que foi dada até então. Eu tenho 12 centímetros aqui embaixo, 8 centímetros aqui em cima, um ângulo de 40 graus. Opa, não tem aquela tracinho embaixo. O ângulo de 40 graus. E agora falta eu fechar. Então vamos lá, vou fechar. Para fechar eu preciso virar a régua e vir traçar um risco que ligue esses dois vértices. Tá difícil. Consegui, eu acho. Não ainda. A parte de baixo lá ainda tem que virar um pouquinho mais. Tá difícil de ficar bem certinho, viu? Ah, eu vou fazer de conta que tá certinho aqui, tá? Porque é difícil mexer com a régua no GeoEnzo. Aí, ó, a gente mexe na inclinação, ele não fica certinho. Aí, agora ficou. E aqui eu posso ver que ele ficou aproximadamente 7,8 centímetros. Então, ele ficou aproximadamente 7,8 centímetros. Tá? Então, ele ficou aproximadamente 7,8 centímetros. E agora, o que mais que tem lá no enunciado? Vamos ver? Os triângulos, desculpa. Os triângulos são semelhantes? Sim ou não? Responde para mim se sim ou não. Vocês acham que os triângulos são semelhantes? Sim ou não? Sim. Por que que sim? Olhe bem aqui, ó. Esse triângulo tinha 4 centímetros. Esse lado do triângulo tem 8 centímetros, ou seja, aumentou 2 vezes. Esse lado aqui tinha 6 centímetros e ele foi parar em 12, ou seja, aumentou 2 vezes. Ah, professor, e aqui, quando eu já tenho um ângulo igual aqui e dois lados semelhantes, a gente já sabe que eles são pelo lado, ângulo e lado. Nós vamos aprender ainda na aula de hoje. Mas olha aqui o outro lado lá, 3,9 vezes 2 vai dar 7,8. Então, realmente, eles são semelhantes sim. E é o dobro as laterais dele, né? De um triângulo para o outro é o dobro ou a metade. Se eu for olhar do grande para o pequeno, ele vai fazer a metade, né, dos laterais dele. Vamos lá para o PowerPoint de novo. Olha lá, eu fiz uma outra aqui, ó. Repare, aqui deu uma outra medida, né? 4, 6, 8 e 12. Estranho isso daqui, né? Mas eu peguei da apostila isso aqui. Dá 4,18 e 8,36. E no nosso lá não dá isso, né? Eu achei estranho.
Se vocês criarem aí, depois eu vou criar na folha sulfite para ver. Mas eu acredito que quando vocês criam aí, vai dar isso daqui. Não isso daqui que eu peguei da apostila do professor. Que tá os resultados aqui, tá? Mas eu vou fazer na folha sulfite depois para ver. Eu não tinha feito no GeoEnso. Quando eu fiz no GeoEnso, as medidas foram aquela. Não foi essa de 4,18 não. Ou será que eu peguei medida errada? Não, 4 centímetros, 8 centímetros, 6 centímetros. Né? Vou até medir com a régua de novo aqui, que agora fiquei pensativo. 7, isso mesmo. E aqui? 12 centímetros. E aqui? 6 centímetros. E agora aqui? 4 centímetros. Não sei, viu? Eu acho que pode ser que a apostila esteja errada novamente. Pode ser que esse desenho da apostila esteja errado. Então, vou desconsiderar isso aqui. Peço desculpa para vocês de não ter feito antes para confirmar, tá? Eu vou fazer na folha sulfite depois e aviso para vocês se isso aqui realmente está errado ou se eu fiz errado hoje no GeoEnso. Eu acredito que não está errado o que eu fiz hoje. Olha lá. Sim, são semelhantes, pois a constante de proporcionalidade entre os pares de lados correspondentes é igual a 2, também conhecido como lado-ângulo-lado. Em casos de semelhança dos triângulos, atividades que iremos estudar na atividade 7. Ô professor, mas nós estamos na atividade 6 ainda. Então vamos ver a atividade 7, é agora. Né? Então vamos lá. Acabamos a atividade 6, agora vamos dar início à atividade 7. Página 153. Atividade 7, casos de semelhança de triângulos. Vamos relembrar alguns casos de semelhança de triângulos. Isso aqui vocês viram, quem assistiu às aulas do ano passado pelo Centro de Mídias, que o ano passado a gente não tinha essas aulas ao vivo aqui pelo Centro de Mídias comigo, com o professor Ricardo, mas tinha as aulas lá pelo Centro de Mídias. Teve aula lá no Centro de Mídias quando era aula do 8º ano e lá tinha uma aula sobre isso, que a gente ia ver lado, ângulo e lado, tá? Então vamos fazer uma revisão aqui. Caso do lado e lado, indicado por LLL. Então presta atenção. Se dois triângulos têm as medidas dos 3 pares de lados correspondentes proporcionais, então eles são triângulos semelhantes. O que ele quis dizer isso? Então olha aqui, esse daqui é um lado. Cadê o par desse lado? Ah, é esse par aqui, ó. Ele tem o mesmo sentido aqui, tá? Quando eu faço a divisão desse por esse, né? Quando eu faço a divisão desse por esse, é quando eu descubro a proporcionalidade, tá? E depois, qual outro par de lado? Esse por esse, tá? Depois, o outro lado, esse por esse. E aí, tá aqui os 3 pares de lados. Ah, professor, tá aqui mesmo, olha lá. Segmento de AB, que eu acabei de riscar aqui, ó. Segmento de AB, dividido por A', B'. Opa, dividido por esse lado aqui. Ele tem que dar o mesmo resultado do que o segmento do AC, ou seja, esse lado, dividido por A'C', ou seja, por esse lado aqui. Quando eu divido esse lado por esse lado, ele tem que dar o mesmo resultado desse lado dividido por esse lado. E aí o último lado,
o BC, que é esse lado, dividido pelo B'C', que é esse lado. Aí todos os resultados deram o mesmo da divisão. Então, como que eu leio isso aqui? Triângulo ABC, que é o primeiro triângulo ali, ó. Triângulo ABC é... Isso aqui quer dizer o quê? Semelhante ao triângulo A', B', C'. Pronto. Então ficou confirmado. E deixa eu contar um negócio para vocês. Todos os casos que nós vamos estudar, todos os triângulos já têm os três lados iguais. Tá? Ah, então não é mais fácil estudar pelos três lados iguais? Não, tudo bem. Só que vai ter momento que você vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, vai dar trabalho para eu medir os três lados iguais, mas eu posso resolver pelo outro método. Então vai resolver pelo outro método, tá? Então vamos lá. Próximo na apostila aí. Caso do lado, ângulo e lado. Isso aqui não tem na apostila de vocês, tá? Veja bem, isso aqui não tem na apostila de vocês. Tudo bem? Isso aqui não tem na apostila de vocês. Eu fui buscar na apostila do 8º ano. Dois triângulos são congruentes se dois lados de um triângulo são congruentes. Ou seja, então presta atenção. Se dois lados do triângulo são congruentes. E, além disso, se um ângulo interno do triângulo, de um triângulo formado por dois lados em questão, for congruente ao ângulo correspondente no outro triângulo. Então presta bastante atenção aqui, ó. Ele está dizendo bem aqui para mim que esse ângulo B, certo? Não riscou, né? Tem o mesmo tamanho que esse ângulo B, tá? E agora ele tem que falar das congruências dos lados, né? Como que eu vou descobrir se os lados são congruentes? Ou seja, se eles têm proporcionalidade. Então eu tenho que fazer o quê? Ao eu dividir o tamanho do AB pelo tamanho do A'B, vamos supor que aqui fosse 10 e aqui fosse 5. Ao eu dividir, não vai dar 2? Ah, professor, a diferença é o dobro, né? E aqui, vamos supor que aqui era 8 e aqui fosse 4, né? Coisa que não tem a ver, porque aqui é bem maior, né? Mas aqui, se é perceber que eles têm proporcionalidade. Então aqui, ele é representado de uma maneira assim, ó. Presta bem atenção que eu vou fazendo e subir a resposta ali. O ângulo está em B. Como o lado está de B até o A, então o ângulo está no B, mas tem um lado do B até o A e tem um lado do B até o C, tá? E o outro lado lá, o outro triângulo, o mesmo ângulo está no B', o ângulo está no B', assim como o lado aqui está para o A' e o outro lado está para o C', tá? Coloquei a linha do lado errado aqui, tá? A linha aqui. E aí, ele vem e fala isso aqui, ó. Eles são congruentes. São congruentes, quer dizer que o ângulo tem a mesma medida. E os tamanhos aqui têm proporcionalidade. Aqui é proporcional com esse e esse é proporcional com esse, tá bom? Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B' e C'. Daí você vai falar, mas professor, e se eu medir os três lados? E medir os três lados, eu vou perceber que pelo lado e lado vai ser semelhante, sim. Porque quando o triângulo é semelhante, ele é semelhante pelos três lados e também é semelhante pelo lado, ângulo e lado, tá? Pode ser escolhido o jeito que você quer classificá-lo. Então ele pode ser classificado como semelhante pelo ângulo, lado e lado. Não, desculpe, lado, ângulo e lado, que é o caso aqui. Ou se você medir os três lados, você vai perceber que é por todos os lados também. Próximo passo. No caso, ângulo indicado por AA. Esse aqui é o mais fácil de todos.
tá? E aí eu vou explicar, depois vocês vão ver que no finzinho eu vou explicar um jeito mais fácil ainda. Então vamos lá. Vocês olham aqui o triângulo, se você pegar uma regona aqui e medir, aqui deu tantos centímetros, aqui deu tantos, aqui deu tantos. Vou dar exemplo. Se aqui for 10, aqui for 20 e aqui for 15, tá? Aí se vem aqui, aqui é 5, aqui é 10, aqui é 7,5. Você vai falar, são semelhantes pelo lado, lado e lado. Nem preciso olhar os ângulos. Realmente, você não precisava. Mas, se aqui está falando que esse ângulo é igual a esse ângulo e esse ângulo é igual a esse ângulo, eu não vou perder tempo medindo os lados. Por que eu não vou perder tempo medindo os lados e fazendo a divisão? Porque para ser triângulos semelhantes, primeira regra, ele tem que ter todos os ângulos internos iguais. Então vamos supor que esse ângulo tem 60 graus, tá? Vamos supor que esse ângulo tem 50 graus. Então se esse ângulo tem 60 graus também, e esse ângulo tem 50 graus também, aí você vai falar, professor, mas é só dois ângulos que são iguais, o terceiro ângulo eu não sei se é igual ou não. Então eu vou contar um segredo para vocês que vocês já deveriam ter aprendido de cor. Todo triângulo, a soma dos três ângulos é sempre 180 graus. Se eu tenho dois ângulos lá em cima e os dois ângulos somam juntos 110, quer dizer que esse daqui vai ser 70 graus, porque eu sei que vai somar 180 os três juntos. Se esse aqui somou 70 graus, esse daqui também vai somar 70 graus. Então pronto, se você tem dois ângulos conhecidos congruentes, os dois triângulos são semelhantes. Você não precisa descobrir o terceiro ângulo. Você sabe que o terceiro ângulo é igual, tá? Vamos subir a resposta ali, ó. Ele tem na apostila isso. Se o ângulo B e o ângulo B são semelhantes e o ângulo A e o ângulo A' são semelhantes, então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B' e C'. Certo? Então, eu acho que isso aqui era só a parte da revisão. Professor, eu ainda não consegui entender porque o ano passado eu não assisti às aulas no Centro de Mídia. Então, eu recomendo vocês uma coisa. Depois que acabar essa aula, a hora que vocês tiverem a oportunidade, assistam no YouTube, lá no canal Ricardo Henke. Tem aulas sobre isso na playlist do 8º ano, que é as aulas que vocês perderam no ano passado. Lá tem uma explicação passo a passo sobre esses lados, ângulos e lados, tá? Lá a aula não foi tão rápida que nem a apostila daqui tá fazendo, que aqui é uma revisão. Mas se você não assistiu a aula do ano passado disso, então eu recomendo que assista a aula do 8º ano no Centro de Mídias. Não, Centro de Mídias não, lá no meu canal Ricardo Henke, na playlist, tá bom? 7.1. Considerando que alfa e beta. Ô professor, onde você viu alfa e beta aí? Aqui, ó. Essa letra alfa e essa letra beta são letras gregas que geralmente representam um ângulo que eu não conheço, é como se fosse x e y, né? Só que quando é ângulo a gente representa com letras gregas. Alfa e beta são ângulos congruentes. Opa, o que é ângulos congruentes mesmo, professor? São ângulos com a mesma medida. Então se aqui valer 60, aqui vai valer 60. Se aqui vale 40, aqui vai valer 40, tá? Fique bem claro isso. Os triângulos ABF, ó, o triângulo ABF e CFD são semelhantes? Desculpa. E daí, o que vocês acham? Esses dois triângulos são semelhantes, sim ou não?
Ah, professor, eu vou medir todos os lados deles, carreguinha, e vou tentar descobrir se são semelhantes por lado. Verdade, dá para fazer isso. Ah, professor, será que eu consigo fazer por outro jeito? Consegue. Você sabe que esse ângulo aqui, é igual a esse. Então você pode fazer pelo lado, ângulo e lado. Você descobre o tamanho desse lado aqui, que é correspondente a esse lado, e faz a divisão desse lado por aquele. Depois se descobre o tamanho desse lado, e faz a divisão desse lado por aquele. Se o resultado da divisão for igual, são semelhantes. Professor, tem um jeito mais fácil? Tem um jeito que eu não preciso perder tempo nenhum aqui. Quer ver? Veja só. Professor, eu vi em aulas anteriores que quando eu tenho duas retas cruzando no mesmo vértice, isso diz que eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Quer dizer o que isso, professor? Quer dizer que esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui. Ah, tá. Quer dizer que eu tenho dois ângulos iguais nesses dois triângulos? Sim, eu tenho ângulo e ângulo. Se eu tenho dois ângulos iguais nos dois triângulos, quer dizer que esse terceiro triângulo também é igualzinho. Resolvido, não preciso fazer conta nenhuma. Só precisei observar. Eu percebi que esse ângulo e esse ângulo são semelhantes. E aí eu lembrei de uma outra teoria, que quando eu tenho um vértice cortando duas retas, os ângulos que formam entre eles são ângulos opostos pelo vértice. Ele tem o mesmo tamanho. Então, se aqui, por exemplo, tivesse 97 graus, desse lado também vai ter 97 graus, tá bom? Olha lá. Sim, pelo caso do ângulo e ângulo, né? Deixa eu apagar aqui meus rabiscos. É uma das possíveis respostas, pois ângulo alfa e ângulo beta são congruentes e a proporção entre o ângulo ali BF, né, o BFA e o CFD, que são os ângulos opostos pelo vértice, também são congruentes. Se eu tenho dois ângulos congruentes, automaticamente os triângulos são semelhantes. Ah, professor, tem outro também? Tem outro também, ó. Eu medi aqui, não subiu os centímetros, mas eu medi com a apostila da minha filha aqui. E aqui, ó, a distância do AB deu aproximadamente 2,4 centímetros. E a distância do CD deu aproximadamente 3,9 centímetros. Quando eu fiz, né, 2,4 dividido por 3,9, deu aproximadamente 0,61. Tudo bem? E aqui eu fui medir com a régua lá na apostila e deu assim, ó. A distância de BF, a distância aqui do BF, deu o quê? A distância do BF deu 1,3 centímetros, aproximadamente. E a distância do CF, que é esse lado aqui, deu aproximadamente 2,1. Quando eu fiz o lado menor dividido pelo lado maior, deu aproximadamente 0,61. Então isso aqui provou também que eles são semelhantes pelo lado, ângulo e lado. Se eu medisse os três lados, também ia ser pelo lado, lado e lado. Tranquilo? Tranquilo? Desculpe, eu quase não estava olhando no chat, né? Porque eu estava na explicação, perdão. Agora abaixei o celular aqui para eu poder enxergar. Então vamos lá. Sete ponto 2. Considerando os segmentos AB e CD
são paralelos. O professor, o José Antônio, o Maria Eduarda, o Alifer, o Natália, o que são, o Caio também está na aula, né? O que são paralelos? Vocês lembram o que são paralelos? Vocês lembram? São assim, ó, são duas retas, né? Vou riscar aqui, depois eu apago. Essa reta aqui, ó, AB, do A até o B e do B até o C, são paralelas. Isso indica que elas nunca vão se encontrar. Então quer dizer que é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, vou ter aqui. E o mesmo ângulo que eu tenho aqui, eu vou ter aqui, tá? Então, isso que quer dizer, né? Eu não sei se aqui é ângulo de 90 graus, pode ser que não seja. Vou fazer assim também, ó. Tá? Então, eles são paralelos, quer dizer que eles nunca vão se encontrar. Tá bom? Então, se você fala bem assim, né, se brigou com um colega seu, se não quer mais saber de fazer amizade, não é o ideal, né? Se não quer mais que a pessoa se encontre na sua vida, você vai falar assim para ele: siga a sua vida paralela à minha. Quer dizer, vai seguir do lado, mas você não vai se encontrar com ela nunca mais. Entenderam? Não vai ter ligação nenhuma. Então, fica até chique usar matemática para brigar com os colegas, hein? Não vá brigar com os colegas, só tô dando exemplo, tá bom? Para caso você queira usar matemática para confundir o seu colega quando estiver brigando com ele. Então lá, siga suas vidas paralelas à minha. Ou seja, não cuide da minha vida, não se encontre com a minha vida, né? Agora, se falar, siga sua vida transversal à minha. Nossa senhora, daí vai cruzar com a sua vida, daí vai lascar tudo, né? A transversal é quando cruza a sua vida. Gostei desse exemplo que eu inventei agora, hein? Então vamos lá. Considerando os segmentos AB e BC são paralelos e que são medidas dadas em centímetros. Passou o fuscão aqui agora. Já passou, acho. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quantos triângulos temos na figura? Isso aí é fácil, hein? Tem bastante pergunta assim no Facebook, no WhatsApp, parece. Olhem aí na figura. Quantos triângulos? Muito bem, Maria Eduarda. Temos 2 triângulos. Como eu posso dar o nome a esses 2 triângulos? Vocês já conseguem dar nome usando só os vértices deles? Qual é o vértice dos 2 triângulos? É só colocar os vértices. Vou fazer o primeiro, daí vocês fazem o segundo para mim. Eu vou fazer o grandão, ó. O primeiro triângulo é... Não, é só colocar as letras que formam o triângulo, tá? Olha lá, o primeiro triângulo é o ABE. Então esse triângulo é o triângulo ABE. Agora falem para mim qual é esse triângulo pequeno. Então é assim que a gente fala os triângulos. Então temos o triângulo ABE e qual é o outro triângulo? Como que eu falo esse triângulo pequeno aqui? Isso, Maria Eduarda. Só que daí não precisa pôr vírgula, tá, Maria Eduarda? Coloca tudo junto. CDE, tá bom? Muito bem. Vamos lá, olha lá, subiu a resposta. 2 triângulos. O ABE e o CDE, tá bom? Não põe vírgula, cuidado por o linha. Só quando tem o linha, daí vocês colocam linha. Tá bom, José? Muito bem, José. Gostei da participação também. Próxima pergunta. Justifique o motivo dos triângulos da figura serem semelhantes. O porquê que as figuras são semelhantes. Opa! Viajei aqui, foi lá no outro coisa. Por que eles são semelhantes? Daí você vai falar, por causa dos lados. Não, pensa bem, não dá pra mim saber os lados, tem letra nos lados, né? Então, eu vou explicar pra vocês aqui. O que mata a charada aqui é isso daqui, ó. A, B e CD são paralelos. Quer dizer que esse ângulo que tem aqui é o mesmo ângulo que tem aqui. Ou seja,
Esses dois ângulos são congruentes, tá? Esse ângulo, ó, então o ângulo B é congruente com o ângulo D. Concordam comigo? Por ser paralelo, eles têm os mesmos ângulos. O ângulo A é congruente ao ângulo C. Então, eles têm o mesmo valor. E agora? E o ângulo E? Ai, professor, o ângulo E. O ângulo E é o mesmo. Então, ele é idêntico ao ângulo E. Os dois são o mesmo ângulo. Eles dividem o mesmo ângulo. Então, eles são iguais, né? Então, porque o ângulo A e o ângulo C são correspondentes. Mas como assim, professor? Correspondentes? Quando são paralelos, em umas aulas anteriores aí a gente aprendeu que esses paralelos, eles correspondentes significa o quê? Que é a mesma coisa que eu pegar e escorregar ele aqui, ó, e ele vem parar aqui junto, tá? Então tem mesmo tamanho, igualzinho, são congruentes. E o ângulo BD, né, o AC também são paralelos, correspondentes. Então esse ângulo escorrega aqui e vem parar aqui. E no caso do ângulo E, os dois são um ângulo comum aos dois triângulos. Então eles têm a mesma medida. Certo? Idêntico, né? Vamos lá. Letra C. Qual é a constante de proporcionalidade entre os pares de lados correspondentes? Agora sim lascou tudo. Por que lascou tudo? Presta bastante atenção. Qual é a constante de proporcionalidade entre os pares de lados? Eu tenho que fazer a divisão de todos os lados. Daí você vai falar, professor, mas eu não conheço esse lado aqui é x mais 5. Esse lado aqui é 4 mais y. Eu só conheço esse lado aqui e esse lado aqui. Só que eu já sei, eu já tenho certeza que eles são triângulos semelhantes. Então não preciso achar todos os lados, só preciso fazer divisão de um lado só. Não é verdade? Então vamos lá. Como que eu vou fazer essa proporcionalidade? Qual é a proporcionalidade entre os pares de lados correspondentes? Eu, particularmente, peguei o triângulo maior. Qual o lado do triângulo maior? Vou fazer lá o segmento AB dividido pelo segmento CD, tá bom? Vamos lá. 8 dividido por 5. Pronto, parou aqui. Professor, mas eu consigo dividir. Então tá bom, vamos dividir. 8 dividido por 5. 1 vezes 5 dá 5. 8 que tira 5 dá 3. Não tem mais ninguém para baixar. Põe uma vírgula, aparece um 0. Quem vezes 5 dá 30? É o 6. 6 vezes 5 dá 30. Acabou aqui. Então, é 1,6. Professor, mas eu fiz o contrário. Eu fui lá e peguei o triângulo menor primeiro. Eu fiz aqui, ó. CD dividido por AB. Dá certo também? Vamos ver. Você vai fazer 5 dividido por 8, né? Então lá, 5 dividido por 8. 5 dividido por 8. Quem vezes 8 dá próximo do 5? É o 0. 0 vezes 8 dá 0. 5 que tira 0 dá 5. Tem alguém para baixar? Não tem. Põe uma vírgula, vem um 0 aqui. Quem vezes 8 chega próximo dos 50? Acho que é o 6, né? 6 vezes 8 dá 48, é isso? 6. 6 vezes 8, 48. Sobrou 2. Como eu já tenho a vírgula, aparece um 0. Quem vezes 8 chega próximo? É o 2. Nossa senhora, não vai caber lá. 16, sobrou 4, 0. Agora é o 5, então vai dar 0,625. Professor, deu duas respostas diferentes. Sim, vocês vão aprender ainda hoje isso daqui. Então, quando eu fiz o maior dividido pelo menor, eu descobri
que a constante é 1,6. Se ele for acima de 1, ele quer dizer que do pequeno para o maior teve uma ampliação, né? Então, do pequeno, que estava embaixo, para o maior, teve uma ampliação. E quando eu fiz o contrário, coloquei o maior que estava embaixo para o pequeno, ele teve uma redução. Ele reduziu o tamanho dele, tá bom? Isso nós vamos entrar em mais detalhes ainda na aula de hoje, se der tempo. Combinado? Vamos apagar aqui. Vamos subir a resposta. Eu fiz a resposta do 8 por 5, tá bom? Se você fez do 5 por 8, não deixe de estar errado, porque aqui ele não falou qual é a constante de proporcionalidade entre os pares dos lados correspondentes, falando do maior para o menor ou do menor para o maior. Ele não descreveu, então você poderia escolher tanto um quanto o outro. Combinado? Ah, professor, mas não tem que fazer de todos os lados? Sim, se eu não tivesse certeza que eles eram semelhantes. Mas aqui, ó, na letra B, já ficou provado que eles são semelhantes. Então eu só precisava pegar um lado só, tá bom? Letra D. Qual é a medida indicada por X? Agora eu quero ver. Então eu preciso saber qual é o tamanho do X. E daí? Vocês querem falar para mim qual é o resultado? Primeiro eu vou montar a fórmula de Bhaskara. De Bhaskara não, nossa senhora, viajei na maionese. Vou montar a fórmula de Tales para vocês. Ah, professor, nas aulas anteriores eu não lembro. Então depois vocês voltam lá no YouTube e assistam a aula anteriores para dar uma relembrada. Quando eu quero saber a proporcionalidade entre dois triângulos, eu já sei que eles são semelhantes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Esse dividido por esse... Não, desculpe. Esse dividido pelo outro lado. Então, olha lá. Vou fazer AB, segmento AB, dividido por BE, vai ter a mesma razão do que o triângulo pequeno aqui, ó, do CD, dividido pelo DE, DE. Ah, professor, e se eu fizesse esse dividido... Não, se pode fazer outros métodos, nós vimos isso na aula anterior, mas eu vou fazer esse hoje, tá? Então vamos lá. AB, qual é o tamanho do AB, professor? Ah, o AB é 8, então vou trocar aqui, 8 dividido. Qual é o tamanho do BE? Ah, professor, agora não sei, é X até aqui. E até aqui é 5, então o tamanho inteiro dele é X mais 5, né? Aqui é o mais. Então, o tamanho inteiro dele é X, que eu estou procurando, mais 5. Então, eu vou pôr entre parênteses aqui. X mais 5. Eu não sei o tamanho de X. É quem eu estou procurando, não é verdade? Em Maria Eduarda, em Alifer, em José, em Caio, em Natália, Alifer. Já falei o nome de todo mundo? Vamos ver se alguém fugiu da aula hoje. José tá na aula, Eduarda tá na aula, Alifer tá na aula, Caio tá na aula e Natália está na aula. Então tá bom. Então vamos lá. Esse é o meu lado, X mais 5. Agora eu vou fazer que essa proporção é igual ao outro triângulo lá. Ao outro triângulo CD é 5 dividido, a parte de baixo é o DE, é 5 também. Agora eu faço aquela regra de 3. Esse vezes aquele e esse vezes esse. Então, eu vou montar aqui, ó. X mais 5 vezes 5. Ou 5 vezes... Vou pôr entre parênteses. Já explico o porquê. X mais 5. Fechou parênteses. Igual. O outro lado lá. 8 vezes 5. Então, igual a 8 vezes o 5. Como fica? Agora aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar todos que estão lá dentro do parênteses. Então, eu vou fazer os 5 vezes o primeiro e os 5 vezes o segundo. Então, vamos lá. 5 vezes x dá 5x. Agora, 5 vezes 5, mais vezes mais dá mais. 5 vezes 5 dá
25. Certo? É igual a quem? 8 vezes 5. Ah, aqui eu consigo resolver de cabeça. 8 vezes 5 dá 40. Agora vamos resolver. Vou deixar o x sozinho. 5x já está do lado esquerdo. É igual. 40 já está do lado direito. Esse 25 que está positivo vai para lá negativo. Menos 25. E agora ficou assim. 5x é igual a 40 que tira 25. Dá para fazer de cabeça, é 15. Então, 5 vezes o valor que eu estou procurando é 15. Então, agora eu vou tentar descobrir o quê? X é igual a 15. Esse 5 que está multiplicando vai dividindo. Quanto que dá 15 dividido por 5? Responde para mim no chat. Isso, Maria Eduarda. Então, a resposta é 3. O x vale 3 centímetros. Bom, faz sentido. Presta bem atenção aqui comigo, ó. Se esse lado vale 5 e esse lado vale 5, eles são lados que têm lados iguais. E você tinha falado alguma coisa de equilátero lá, né? É o isósceles. Eles são triângulos isósceles. Então, se esse triângulo é isósceles, esse grandão também é isósceles. Se esse ladão inteiro vale 8, o x mais 5 também vai valer 8. Ou seja, quem faltava no x, quem é o x para que somado com 5 dê 8? Ah, é o 3, professor. Então é isso mesmo. Vou apagar meus rabiscos aqui, certo? Para subir a resposta bonitinha. Olha lá, subiu a resposta bem bonitinha. Agora, esse daqui vai complicar um pouco mais, será? Vamos ver? Qual é a medida indicada por y? Nossa, professor, agora lascou tudo. Não, mesma coisa. Eu vou escolher dois lados para fazer a proporção. Então, eu vou escolher esse lado aqui dividido por esse lado aqui, do triângulo grande. Então, eu vou fazer aqui, ó. Triângulo grande. AB dividido por AE. Nossa senhora. Opa, subiu a resposta, não era para subir. AE. Nossa senhora. Faz de conta que tá um AE ali. Não, não dá para fazer assim. AE. Nossa, que mal feito. É igual, né? Agora, vou pegar o triângulo pequeno aqui. Eu usei esse vértice aqui. Vou usar esse vértice. Vou usar o CD, o segmento CD dividido pelo segmento CE. CE. Vamos trocar? O AB, qual o tamanho do AB? Ah, o tamanho do AB é 8, professor. Então, eu vou trocar o AB por 8. Qual o tamanho do AE? O AE é 4 mais Y. Então, vou pôr aqui embaixo. Entre parênteses, 4 mais Y. Fechou parênteses. É igual. CD. CD é 5. Então, igual a 5 dividido. Qual é o tamanho do CE? Ah, professor, CE é Y também. Sim. Cruza e multiplica. Então, vai ser esse vezes o de cima vezes o de baixo. Então, vamos lá. Vou começar. 5 vezes o 4 mais Y. Nossa senhora, o 4Y ficou muito parecido, não? Opa, deixa eu ver o que a Maria Eduarda colocou ali. É um lado igual, né? Então... Ah, tá, do exercício anterior, eu acho, né, Maria? Não, agora? É lado igual, então... eu tenho que seguir a mesma proporção. Se eu peguei o de cima com o de baixo, eu tenho que pegar aqui o de cima com o de baixo também. Então, lá, 5 vezes 4 mais Y é igual... Agora eu faço o 8 vezes Y. 8 vezes o Y. Resolvendo, lembre-se. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo.
Mais vezes mais dá mais. 5 vezes 4 dá 20. Agora, mais vezes mais dá mais. 5 vezes y dá 5y. Igual. 8 vezes y dá 8y. Agora que vem. Vou colocar quem é y para o lado esquerdo e quem não é y para o lado direito. Então, 5y já está do lado esquerdo. O igual está aqui. O 8y está do lado direito. Vou jogar ele para o lado de lá. Se ele está positivo, ele vem negativo. Menos 8y. O 20 que estava do lado esquerdo vai passar para lá do sinal de igual, né? Então, se ele está positivo, ele vai para lá negativo. Agora eu vou fazer a conta. Eu tenho 5y e tiro 8y. E agora? Eu tenho 5y e tiro 8y. Dá certo? Na vida real não, né? Se você falar, eu tenho 5 dedos, vou tirar 8 dedos. Então, mas existem os números negativos, né? Então, se você tem 5 e vai tirar 8, você vai ficar devendo. Quantos que vai ficar? Vai ficar devendo 3, né? Você fica devendo 3. Como assim, professor? Então, veja como que faz. Eu tenho o 5 positivo e o 8 negativo, positivo com negativo. Existem aquelas fórmulas, né? Mais com mais, eu faço uma conta de mais. Mais com menos, eu faço uma conta de menos. Menos com mais, eu faço uma conta de menos. Menos com menos, eu faço uma conta de mais. Então, olha aqui. Eu tenho o 5 que é positivo e o 8 que é negativo. Mais com menos. Que conta eu faço mais com menos? Eu faço uma conta de menos. Ponho o número... Agora esquece o sinal. Eu ponho o número maior em cima e o menor embaixo. Então, 8 em cima e 5 embaixo. 8 que tira 5 dá 3. Prevalece o sinal do número maior. Agora você olha, quem é maior? 8 ou 5? Ah, o 8 é maior. Qual é o sinal dele? É negativo. Então, prevaleceu o sinal do número maior. Tá? Então, a resposta é menos 3. Menos 3 o quê? Menos 3y é igual a menos 20. Ah, professor, mas ainda não chegou no que eu queria. Ainda não mesmo. Eu quero saber o valor do y. Y é igual ao menos 20, já estava lá. Esse menos 3 estava multiplicando. Presta bastante atenção agora. Esse menos 3 estava multiplicando. Ele vai passar para lá dividindo. E presta atenção. Ele não pode mudar de sinal duas vezes. Ele estava multiplicando, passou dividindo. Ele está negativo, ele vai negativo, tá? Agora eu venho perguntar para vocês. Y é igual 20 terços. Menos dividido por menos. Qual vai ser a minha resposta? Menos dividido por menos? Vai dar mais. Então, minha resposta é 20 terços centímetros. Se você fizer na calculadora, vai dar aproximadamente 6,66 aí o infinito. Tá bom? Vou apagar aqui para subir a resposta bonitinha para vocês. Subiu, né? Que trabalhão. Agora veja comigo. Isso aqui tem 6,66 com mais 4. Então o tamanho dele é de aproximadamente 10,6666 e vai embora, né? Do A até o E, tá bom? O tamanho inteiro dele. Vamos para o próximo? 7.3. Agora que terminamos a situação aprendizagem 7, eu achei errado isso aqui na apostila, porque nós estamos na situação aprendizagem 6, mas estamos na atividade 7. Então eu acho que tinha que ser assim. Agora que terminamos a atividade 7, construa um mapa mental em seu caderno com os principais assuntos estudados nessa situação aprendizagem, tá?
Eu falei bem assim, meu Deus, é uma resposta pessoal, né? Como que eu vou pedir para eles fazerem isso online agora? Vocês podem pesquisar depois pelo Google, tá? Eu, particularmente, fui lá no material do 8º ano e peguei os prints. Trouxe uns prints da apostila que explica isso. Então vamos lá. O caso de lado, lado e lado. Dois triângulos são congruentes se eles possuem lados correspondentes congruentes. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar aí, né? Congruentes, quer dizer que eles têm todos os lados com a mesma proporção, não é com a mesma medida, não. O que seria proporção? Se aqui for 10 e aqui for 5, você percebe que do 10 para o 5 é metade, quer dizer que tem proporcionalidade entre os lados, tá? Então, aqui é se segmento AB, né? Segmento AB e ele for congruente com o seu lado correspondente, que é o DE, e se o BC for congruente com o seu correspondente EF, e a mesma coisa acontecer com o ACDF, por consequência, os ângulos internos são todos congruentes. Então, eles são pelos lado, lado e lado. Tudo bem? Aí tem o pelo lado, ângulo e lado, né? É aquilo que eu falei para vocês, eu fui buscar na apostila, a gente viu hoje. Dois triângulos são congruentes se dois lados de um triângulo são congruentes aos lados correspondentes do outro. Além disso, o ângulo interno do triângulo formado pelos dois lados em questão for congruente ao ângulo correspondente do triângulo. Resumindo, vou resumir aqui, tá? Vou inventar um número aqui. Ah, professor, aqui o ângulo era de 40 graus, tá? Aqui o ângulo era de 40 graus também. Eu percebi que aqui tinha 10 centímetros e aqui tinha 5 centímetros. Opa, é metade, professor. Aí eu só precisava olhar aqui. Aqui era 20 centímetros e aqui era 10 centímetros. Opa, aqui é metade também, professor. Então, ficou claro para mim que eles eram semelhantes por lado, entendeu? Lado, ângulo e lado, entendeu? Eles são semelhantes porque tem os ângulos internos, um ângulo interno igual e os lados proporcionais, tá bom? E agora, ângulo, lado e ângulo, tá? É aquilo que eu falei para vocês, não precisava nem ter o lado, né? Na apostila do 8º ano, eles falam do ângulo, lado e ângulo. Hoje nós aprendemos só de ângulo e ângulo. Se aqui fala que é 40 graus e aqui fala que é 30 graus, tá? 40 com 30 dá 70 graus. Então aqui também deu 40 graus e aqui deu 30 graus. Então 40 com 30 dá 70 graus. Para chegar a 180 graus, lá em cima tem 110 graus. E aí, do outro lado, também tem 110 graus. Ah, professor, mas eu não sei o lado, não precisa nem saber. Se ele tem os três ângulos internos iguais, é lógico que ele é semelhante. Ah, professor, mas eu só sei de dois. Então, marque isso na cabeça de vocês. Se dois são iguais, dos dois triângulos, o terceiro também vai ser igual, tá bom? E aqui a mesma coisa, ó, ele fala lado, ângulo e ângulo oposto. Dá na mesma, ó, ângulo e ângulo. Você descobriu que dois ângulos são correspondentes e aí você já sabe que o terceiro ângulo também vai ser. Ah, professor, e se eu medir todos os lados? Também vai ser. Tudo vai levar à mesma resposta. São semelhantes, tá? Você tem 4 maneiras aí para ver que eles são semelhantes. Tudo bem? E nós vamos parar por aqui. Na aula de amanhã não, na nossa próxima aula de sexta-feira, que está programada, nós vamos começar a atividade 8. Um pouco mais sobre a semelhança dos polígonos. Eu agradeço aos meus alunos que assistiram a aula comigo até aqui, que aguentaram firme, que são os alunos
José Antônio, Maria Eduarda e Alifer. Os demais, pelo jeito, não aguentaram a pegada e acabaram saindo da aula, tá? Então, muito obrigado. E você que assiste pelo YouTube, se gostou da aula, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Até a próxima. Fiquem com Deus.